Vamos lá, galera, mais uma aula aí envolvendo questões de defesa com faca e contra faca, certo? Então hoje a gente vai falar sobre o clássico, né? Faca versus bastão. O que é melhor, qual é a melhor situação, como vai funcionar. Bom, primeiro a gente precisa estabelecer que existem diversos tipos de faca, tá? Hoje a gente está usando como exemplo aqui a faca de toque, a Safe Knife, da N Engenharia, tá? Então, essa faca, se tocar, ela vai apitar, certo? Então, a Safe Knife da N Engenharia 3D, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre bastão. Bom, a primeira coisa que precisa ser estabelecida é que, claro, um bastão, ele vai dar uma certa vantagem por causa da distância que eu tenho de uma faca. Então, o primeiro fator a ser estabelecido é a distância. Só que ele está com uma arma de perfuração e corte e eu estou com uma arma de contusão. Então, depende muito de como eu vou me posicionar com o bastão. Se eu não souber usar essa distância ao meu favor, de nada adianta eu usar a distância contra a faca, certo? Se eu tiver com o bastão em recuada e tiver com o corpo à frente, fica fácil de ele tocar com a faca. Ele vai me cortar, certo? Então esse é um erro muito comum, acreditem, de deixar o bastão em recuada. Se eu deixar o bastão em recuada e ele tocar com a faca, ele vai me cortar, certo? Então o bastão ele sempre tem que ser posicionado à frente do corpo. Por quê? Porque ele precisa passar pelo meu bastão para chegar até mim. E o bastão sempre tem que estar em movimento, tá? E também tem a variedade do bastão, isso é muito importante. Porque se eu estou com uma varetinha dessa e pegar nas costas ou o músculo do André, não vai adiantar nada, eu não vou parar ele e ele vai continuar me esfaqueando. Eu não vou conseguir parar ele porque eu tô com um bastãozinho de madeira aqui, de goiabeira havaiana aqui do Cad Cable, não vai parar ele. Eu tenho que ter um bastão que tem uma certa consistência e uma certa distância para poder sim conseguir parar ele. E acertando partes duras do corpo, certo? Então sempre um bastão longo, com uma certa consistência, certo? Poderia ser um bastão telescópico? Poderia. Dá tempo. Se eu tiver com o bastão à frente do corpo em movimento, um bastão duro, certo? Eu consigo sempre se movimentando, mantendo a distância, ó, mantendo a distância para partes duras, tentando desarmar o oponente naquele momento, certo? Então, presta para mim aí, Marcos. O bastão de polipropileno é bastante útil, desde que ele tenha uma certa distância, certo? É um plástico muito duro que se eu bater na cabeça dele com força e saber bater, isso é muito importante também. Saber bater, saber usar o bastão com força, né? Treinar em pneu, treinar força, treinar velocidade, explosão, isso é muito importante. Também não adianta só escolher a modalidade do bastão. Um bastão curto como um bulldog de madeira, eu não vou ter a vantagem da distância ao meu favor. Então eu vou estar disputando com ele. Também não é bom. Por quê? Porque eu vou dar uma pancada nele e ele vai me acertar uma facada. Não é vantagem. Já se eu tiver um caibro, né? Presta aí, João. Como esse, e tiver à frente do corpo, ó, ele já recuou mais. Por quê? Porque é um caibro quadrado. Qualquer coisa que encostar nele, certo? Vai machucar. É claro, eu hoje estou grande, né? Tenho uma massa muscular grande. Então, para mim, é fácil manejar um bastão como esse. Agora, se for uma pessoa, chega aí, Júlio, um pouco menos, né? Já fica um pouco mais difícil de manejar. Menos massa muscular. Se ele errar um golpe, finge que você vai errar um golpe. Ele já vai correr o risco de tomar uma facada. E já não é tão interessante. Então pense nisso. Distância, posicionamento, movimentação do bastão, tipo do bastão que você vai escolher, certo? E aonde você vai acertar. Treinos de impacto e velocidade, explosão ajudam muito a desenvolver isso. Beleza?